Jesus é incrível, viu? Jesus é incrível. Eu gosto quando ele apresenta as histórias e ele traz em forma de parábolas, porque isso cativa as pessoas. Ele traz cenas do cotidiano e faz com que as pessoas elas possam entender o que de fato é o reino de Deus através de ilustrações simples do dia a dia. Sou o pastor Marcelo Meireles e eu desejo a você a paz de Cristo. Jesus ele estava ministrando e ele atraía multidões. E claro que é bom lembrar que essas multidões não significa que todo mundo iria seguir a Jesus, todo mundo era crente, nada disso. Jesus atraía multidões porque ele ensinava, e a Bíblia fala, como quem tem autoridade. Jesus, Senhor e Mestre, entendedor da própria palavra de Deus, porque ele é a própria palavra de Deus. E aí ele estava falando para as pessoas de diversas classes sociais, diversas formas de pensar culturalmente falando, mas de uma forma didática. Jesus ele falou a respeito do conhecimento, do ensino e daqueles que ouvem a sua palavra e colocam em prática. É uma passagem bastante conhecida de muitos, porque ela retrata a história de um construtor que ele edifica a sua casa sobre a rocha. Na verdade, dois construtores. Um edifica a casa sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. E Jesus, ao longo dessa ilustração, ele fala que feliz é aquele que constrói a casa sobre a rocha, porque ninguém está livre das intempéries naturais, vamos colocar dessa forma para facilitar o entendimento. Mas, por exemplo, quando ele fala que um constrói na areia e o outro constrói na rocha, ele diz que chuva vem para ambos, ventos fortes vêm para ambos, as intempéries, né, da vida vêm para ambos. Só que o que permanece, o que prevalece é aquele que constrói, que edifica na rocha. E aí Jesus diz assim, ó, para não ficar aquela coisa óbvia, claro, um construiu sobre uma base sólida, isso é fato. Aí Jesus diz assim, ó, assim é todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. É interessante porque essa questão de colocar em prática é o que define aquele que vai ter sucesso na sua caminhada espiritual daquele que não vai. Porque todos estão ouvindo a palavra de Deus. Estamos numa época em que a palavra de Deus está sendo difundida de diversas formas por todas as mídias sociais. Então, a palavra de Deus tem chegado ao ouvido de muita gente. Só que o diferencial é aquele que ouve e coloca em prática. E aí Jesus compara a esse, aquele que constrói a casa, que edifica a casa sobre a rocha. Porque aí vai vir as intempéries da vida, vai vir as dificuldades, vai vir os problemas. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, esse será feliz e será comparado àquele que edificou a casa sobre a rocha. Porque todo mundo está ouvindo as palavras de Deus, só que nem todo mundo pratica. Assim como aqueles dois homens. Os dois ouviram, os dois construíram. Só que um edificou sobre a rocha e o outro edificou sobre a areia. Quando veio as tempestades, os ventos fortes, as enchentes, derrubou a casa daquele que edificou sobre a areia. Mas aquele que edificou sobre a rocha, ele permaneceu. Assim é todo aquele que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática. Que você possa ouvir sempre a voz de Deus através das Escrituras. Não somente isso, mas que você coloque em prática, para que você possa, mesmo nos dias difíceis, nas dificuldades, a sua casa espiritual, ela esteja edificada sobre a rocha e você seja bem-sucedido e bem-sucedida. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém e amém.